O que a Bíblia diz sobre prosperidade e vida financeira é o que falaremos aqui nesse vídeo, meus irmãos. A Bíblia fala de prosperidade, vida financeira e riqueza, apesar de algumas pessoas pensarem que não. Do Antigo ao Novo Testamento, mais de 500 versículos bíblicos falam especificadamente do dinheiro. A falta de entendimento sobre este assunto tem dado espaço a muitas distorções que são ensinadas entre os cristãos. Por isso, é fundamental entender o verdadeiro conceito de prosperidade na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus falou sobre dinheiro ou riqueza durante o seu ministério terreno. Quase 1/4 do Sermão do Monte aborda de alguma forma a área financeira. Muitas parábolas de Jesus também trazem alguma lógica financeira em sua narrativa. Mas como a Bíblia realmente aborda essa questão da prosperidade, riqueza e vida financeira? Vejamos aqui comigo nesse vídeo. A fonte da prosperidade e das riquezas. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra, queridos, entenda isso, a verdadeira prosperidade em todos os sentidos. Ou seja, ela está falando que é um dom de Deus. Isso significa que é Deus que é a fonte de todas as riquezas, entende? Já no Pentateuco, encontramos esta verdade. Moisés, ele afirma que é Deus quem dá força necessária para que alguém adquire riqueza. Deuteronômio 8:18. O cronista descreve o rei Davi louvando ao Senhor e confessando que todas as riquezas estão sob o seu controle. 1 Crônicas 29, 10, 14. Através do ministério do profeta Ageu, o próprio Deus declara: minha é a prata, meu é o ouro. Ageu 2:8. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que a Bíblia mostra que Deus provê, ou seja, a prosperidade e a riqueza, ela também adverte contra os perigos de alguém se tornar amante delas. São muitos os textos bíblicos que condenam, ou seja, a avareza e o amor ao dinheiro, meus irmãos. Jesus ensina que é mais fácil um camelo passar por um furo, um buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Como isso, Jesus não censura as riquezas, mas condena o amor a elas. Isso significa, e fica muito claro, querido, quando ele adverte que não se pode servir a dois senhores. Ou alguém serve a Deus ou serve às riquezas. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, alertando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo enfatiza que os cristãos devem resistir a esse comportamento da cobiça, que é tão prejudicial. O escritor aos Hebreus também exorta seus leitores sobre o perigo do amor às riquezas. Ele escreve: conserva-se livre do amor ao dinheiro e concentra com o que vocês têm. Ou seja, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca abandonarei. Hebreus 13:5. Quem pode ter uma vida financeira próspera? Quem? Infelizmente, é nesta pergunta que surgem muitos equívocos, entende? É verdade que a Bíblia diz que Deus cuida do seu povo. Até estabelece uma relação entre a prosperidade, a vida financeira e as ações divinas, visto que Deus é a fonte de todas as riquezas. É sabido, por exemplo, que nos tempos antigos, no Antigo Testamento, o povo de Israel identificava-se, ou seja, a prosperidade como um sinal da aprovação do Senhor. A própria aliança de Deus com os israelitas contemplava essa conexão entre bênção e obediência, entende? No entanto, querido, a Bíblia deixa claro que os ímpios também podem, isso mesmo, pode ser muito próspero. Isso significa que Deus concede a prosperidade sem distinção de pessoa. Jesus disse que o Pai faz que o sol se levante sobre maus e bons e derrama a chuva sobre o justo e injusto. Mateus 5:45. Esse favor é divino e é chamado de graça comum. É justamente esta verdade que muitos
procuram ignorar. Isso porque este ensinamento bíblico implica numa questão muito importante. Não se pode comprar, ou seja, um favor divino. Não, irmãos. Enquanto outras palavras, não se pode, ou seja, sustentar biblicamente a ideia de que só prospera financeiramente aquele que serve a Deus e que contribui com as ofertas, com os dízimos, voto e etc. Não, irmãos. Inclusive, existem muitas exortações bíblicas para que os justos não invejem a prosperidade dos ímpios. O levita Asaf foi um daqueles que tiveram dificuldade em entender porque os ímpios prosperaram enquanto os justos padecem. Mas no final ele entendeu que a verdadeira prosperidade do justo está além desta vida, enquanto a prosperidade do ímpio é apenas terrena e temporal. Salmos 73 está relatada a história de Asaf. O lugar da contribuição na vida financeira cristã. Na atualidade, a teologia da prosperidade procura estabelecer essa relação entre a prosperidade e a contribuição, de uma forma ou contrária às escrituras, entende isso? Os defensores da teologia da prosperidade pregam o sucesso em todas as áreas, sobretudo na vida financeira. Aqueles que contribuem com suas campanhas, em outras partidas, pessoas que são consideradas infiéis, são amaldiçoadas com todas a variedade de problemas. No fundo, esse tipo de pensamento é um raciocínio, um raciocinamento daquilo que já foi praticado na Idade Média, querido. Você sabia disso? Quando a igreja vendia, olha só, quando a igreja vendia aprovações do perdão divino aos fiéis, através... Olha o que eles faziam, querido. Através da indulgência. É inegável fazer parte de uma vida financeira como cristão, querido, a contribuição com a obra do Senhor. A verdade é que somos chamados a custear, sim, o avanço do reino de Deus na terra, como os nossos recursos financeiros. Na parábola do mordomo infiel, Jesus conclui dizendo que o cristão deve fazer amigos para a eternidade usando a riqueza deste mundo. Isso significa que devemos empregar nossos recursos de forma generosa com a finalidade de garantir a proclamação do Evangelho. Um dia, aqueles que custearam cada empreendimento missionário, incluindo a manutenção das igrejas locais, encontrarão nas moradas celestial como um fruto desse trabalho. O apóstolo Paulo também, ele ensina que os cristãos devem contribuir alegremente, queridos, abundantes. No entanto, toda a contribuição para a obra do Senhor nunca deve ser feita com um tipo de barganha para ter uma vida financeira próspera. Não. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, isso deve ser um tipo de adoração, de louvor, que expressa gratidão pelas bênçãos ao nosso Deus. Mesmo no Antigo Testamento, quando o povo de Israel enxergava a relação direta entre prosperidade e obediência, o favor de Deus jamais era visto sobre a base do mérito humano, mas da graça divina. As bênçãos que Deus derramava sobre o povo era resultado de um favor imerecido. Portanto, o verdadeiro cristão tem
o dever de contribuir com a obra do Senhor. Mas jamais ele deve enxergar essa contribuição como uma moeda de troca, o bem de sua vida financeira, sabe? Eu te dou, mas o Senhor me dá. Não, ó. O verdadeiro padrão bíblico da prosperidade, com a vinda de Cristo Jesus, a perspectiva acerca da verdadeira prosperidade ganhou um outro foco no Novo Testamento. A chegada do reino de Deus em seu caráter espiritual revelou que a verdadeira prosperidade não está relacionada ao sucesso de uma vida financeira ou aos bens terrenos. Por diversas vezes, nosso Senhor repreendeu os religiosos judeus por suas associações entre os sucessos terrenos e aprovações divinas, querido. A verdadeira prosperidade está na obra redentora de Cristo. Está no novo nascimento, operado pelo Espírito Santo na vida do pecador. Esta está na forma, querido. Como pecador, ele é justificado por Deus pelo mérito do Filho dele, através da fé. A realidade de que aqueles que estavam separados de Deus, agora ele é recebido em sua família de um mordomo familiar, ou um mordomo que conhece ele. O Espírito Santo na vida do redimido, ele é um penhor garantido de sua herança, entende? Para um povo que se considera peregrino nesta terra, que almeja as glórias de uma pátria celestial, a prosperidade terrena já não faz tanto sentido. Daí é possível entender, ou seja, o ensino de Jesus acerca das riquezas e prosperidade. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem destrói e onde os leões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não devoram, onde os leões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 e 21. Como um cristão deve conciliar a ética cristã e a vida financeira em sua vida. O cristão ainda habita neste mundo, onde os bens materiais são necessários, querido, para a sua sobrevivência. Sim. Por isso, a ética cristã, que é inteiramente fundamentada na palavra de Deus, indica algumas diretrizes para a boa administração da sua vida financeira, meus irmãos. Essas diretrizes são princípios bíblicos acerca de como devemos tratar a questão da prosperidade de maneira correta. Resumidamente, citaremos alguma desses preceitos aqui, queridos. Vem comigo. O cuidado de Deus em nossa vida financeira. Jesus, ele ensina que Deus, ele é quem cuida das aves do céu, não é? E das ervas do campo, não é isso? Também cuida do seu povo, irmão, e garante o essencial para a sua sobrevivência. O Pai Celestial conhece as nossas necessidades, ponto. Os cristãos devem buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas lhes serão acrescentadas. O apóstolo Paulo escreve: "Oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Filipenses 4,19. O papel fundamental do trabalhador na vida financeira. A verdade, irmãos, é que Deus cuida do seu povo. Isso não significa que o cristão deve cruzar os braços, esperando, ou seja, um novo maná cair do céu. Não faça isso. A Bíblia aponta, ou seja, o trabalho como um mandamento divino e como sendo a forma correta de obter rendimentos
financeiro. Deuteronômio 5:13, Gênesis 1:26 ao 31. Vai dar uma lida lá. O livro do Provérbio diz que todo o trabalho ele é árduo e traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 14:23. É o trabalho que garante o sustento digno do homem, ponto, querido. É nesse sentido o sábio alerta que a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará, queridos. Provérbio 13:11. A necessidade de planejamento financeiro da sua vida precisa ser feita. A vida financeira deve ser planejada. Isto é um princípio bíblico, uma prática de um planejamento financeiro. Não é uma falta de fé, não é isso. Ou é uma dúvida, não é. Isso é um cuidado divino. Obedecer a palavra de Deus, a própria palavra. Tiago ensina que o planejamento correto é aquele que considera a soberania divina. Isso significa que devemos planejar sim. Mas não podemos nos esquecer de que somos dependentes e submissos à vontade de Deus. Tiago 4:13-15. Jesus falou muito claramente sobre a importância do planejamento na parábola do construtor de torre. Apesar do significado da parábola não estar relacionado especificadamente à prosperidade e à vida financeira, é possível tirar de sua mensagem duas importantes lições nesse sentido. Em primeiro lugar, vamos lá. Um homem sábio planeja e se prepara para a construção. Olha aí. A construção de seu empreendimento, querido. Em segundo lugar, aquele que não calcula os custos de suas obras faz um papel de tolo. Lucas 14:28-29, queridos. A importância do estudo na vida financeira é outro ponto. A Bíblia Sagrada sempre incentiva o estudo até apontar o seu papel fundamental na construção de bens e gestões da vida financeira. No livro de Provérbios, lemos um importante conselho. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento se estabelece pelo conhecimento os cômodos que ficam repletos do que é precioso e agradável. Provérbios 24:3-4. Prosperidade, vida financeira é um constantemente trabalho. Existem muitas exortações bíblicas acerca desse entendimento. O cristão deve aprender a se contentar com aquilo que tem. Certa vez, João Batista advertiu alguns soldados a se conterem com o seu salário, como está lá em Lucas 3:14. O apóstolo Paulo lhe declara que durante sua vida já havia aprendido a lição do contentamento. O escritor aos Hebreus, como já foi citado nesse vídeo, também aconselha seus leitores sobre esse importante princípio bíblico, a prudência na vida financeira. Não se deve se submeter à vida financeira a problemas, querido. A Bíblia também fala sobre o erro de fazer essa mistura, vamos dizer assim. No mundo caracterizado pela cultura do consumismo, esse é um princípio muito importante para a boa saúde da vida financeira. Além disso, irmãos, a Bíblia também alerta sobre o erro de arriscar estabilidade financeira em negócios ruins e alheios. Um exemplo disso são os diversos conselhos bíblicos acerca do perigo
em se tornar fiador de alguém, querido. O oposto a isso tudo, queridos, a Bíblia, ela ensina sobre a necessidade da prudência em romper, né, essa economia, para você economizar recursos. Economias são fundamentais, irmãos, para enfrentar os tempos de escassez. É nesse ponto podemos aprender até com as formiguinhas, querido. Elas poupam no verão para se manterem vivas no inverno, como está lá em Provérbios 6, 6, 8. Prosperidade, vida financeira, já falamos aqui, querido, que a contribuição deve ser parte essencial da vida financeira do cristão. Essa contribuição inclui tanto o socorro aos necessitados quanto a manutenção de sua casa. Mais uma vez, é importante lembrar que é um erro enxergar a contribuição como um caminho para a prosperidade de sua vida. A contribuição deve expressar simplesmente nosso temor e gratidão ao nosso Deus. Ao colocarmos nossos recursos à disposição do reino de Deus, estamos honrando ao nosso Senhor. Além disso, a Bíblia não nega a conexão entre generosidade. O princípio da lei da semeadura, Jesus ensina: dai-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no nosso regaço. Por quê? Com a mesma medida com que mediste, também vos medirão. Lucas 6, 38, 2 Coríntios 9, 6. Portanto, a generosidade, querido, a contribuição não deve como forma de uma barganha com Deus. Se Deus prometeu recompensa àqueles que agem com generosidade, isso se deve ao seu favor gracioso. Essas recompensas, porém, não necessariamente viram nessas terras. Por fim, o sábio escritor de Provérbios ensina uma oração muito apreciada, meus irmãos. A prosperidade, ele diz: mantém longe de mim a falsidade e as mentiras. Não me deem nem aos pobres a pobreza, nem as riquezas. Dai-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, verso 8 ao 9. Que possamos então entender a relação entre ética cristã, vida financeira, a fim de que saibamos lidar com o verdadeiro conceito de prosperidade à luz da palavra de Deus.